O secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato, concedeu uma coletiva virtual nesta terça-feira a jornais da região sobre as recentes reestruturações realizadas na MG 290, rodovia que liga Pouso Alegre a Jacutinga, na divisa do estado com São Paulo, e ainda o processo licitatório para a concessão desta e de outras rodovias mineiras. Ele garantiu que o leilão para conceder à iniciativa privada mais de 450 quilômetros de rodovias mineiras deve mesmo ocorrer no próximo dia 8 de agosto, na Bolsa de Valores de São Paulo. Segundo o secretário, não houve nenhum insucesso no processo de concessão das rodovias mineiras até agora. No caso da concessão que nós estamos estruturando, ela não teve ainda nenhum insucesso. A concessão foi estruturada. O que ocorreu foi uma postergação do prazo, que está marcado para ocorrer agora dia 8 de agosto, o leilão, né? A gente teve que fazer essa postergação por uma questão, teve na verdade um questionamento jurídico, e que já foi superado, e teve uma necessidade de ajuste de preços em função desse aumento exponencial que veio depois da pandemia e também da guerra da Ucrânia. A gente não pode esquecer que a parte de o petróleo, né, que todo mundo sente aí no bolso, a gasolina, né, e o diesel, ele é um dos principais insumos das obras rodoviárias, tanto para o transporte, né, então as empresas precisam de diesel, como para fazer o próprio asfalto. O asfalto vem do petróleo. Então, o que a gente precisou fazer foi postergar um pouquinho, né? Estava marcado um pouco antes o leilão, a gente postergou para poder fazer o ajuste nos valores em função dessa escalada de preços. A gente está muito confiante, o mercado já mostrou interesse, e agora estamos na reta final. As empresas estão aí na fase de preparação de propostas, e a gente espera no dia 8 de agosto agora. Vamos estar na Bolsa de Valores de São Paulo, se Deus quiser, batendo o martelo dessa concessão, que são 450 quilômetros de rodovias do sul de Minas, né? Inclusive a MG 290, também Poços, Pouso Alegre e outras rodovias aí da região que vão ser beneficiadas com essa concessão. Diante desse aumento de preços apontado pelo secretário, o Jornal das Gerais perguntou a ele se isso seria também repassado ao consumidor final, que passará pelas praças de pedágio. Elas devem começar a ser instaladas na região ainda no segundo semestre desse ano e entrar em operação no final de 2023. E Marcato disse que isso é algo que deve ser assimilado pela empresa ganhadora do processo e não pelo consumidor. Agora também, secretário, com relação a esse aumento de preço previsto aí, de acordo com o aumento do petróleo e tudo, se esse aumento de preço automaticamente também vai ser repassado para os consumidores, né, desse trecho depois, porque havia ali uma especulação entre os prefeitos desse entorno, Caldas, Pouso Alegre, que seria uma tarifa um tanto alta para aqueles usuários que fazem uso dessa via todos os dias para trabalho. Como as cidades ficam ali do lado de Poços, Pouso Alegre, eles fazem uso disso todos os dias. Isso também vai ser repassado para o consumidor final, esse aumento de preço? Olha, primeiro, a gente precisa esclarecer que a concessão é um projeto de longo prazo, né? É um projeto de 30 anos. Então, diferentemente do que acontece numa obra tradicional, em que os preços impactam de uma hora para outra, ainda que esses preços impactem na concessão, podem impactar na concessionária, em princípio, esse risco de aumento de custo é da concessionária, né? Naturalmente, a cada ano você tem o reajuste pela inflação, mas esses aumentos de preço extraordinários, eles normalmente são absorvidos pela concessionária, porque ela tem também 30 anos para explorar. Então, às vezes você aumenta o preço num ano, mas no outro ano cai, e isso compensa, né? Então, não é que você repassa automaticamente para o usuário, não. Tá? Então, quanto a isso, a gente tem os orçamentos já mais atualizados, então, mais ou menos já calibrou essa estrutura, então a gente não antevê esse aumento de preço na tarifa. Sobre a tarifa, o que é importante dizer? Primeiro,
a nossa tarifa ela está mais ou menos calibrada com a da 381. A gente procurou mais ou menos calibrar, que a gente sabe que é uma tarifa... Enfim, ninguém gosta de pagar pedágio. Se a gente pudesse, a gente não cobraria. Mas, infelizmente, no Brasil, esse modelo se mostrou um modelo melhor, porque tem sempre muito gestor irresponsável, aí ele quebra o Estado, aí você fica sem investimento e vocês da região sofrem muito com a situação das estradas. Então, a gente tem que tentar equilibrar o investimento com a tarifa. A gente criou o que a gente chama de desconto de usuário frequente. Isso significa o quê? Quem usar mais a rodovia, por exemplo, essas pessoas que usam para trabalhar ou para estudar, elas ganham um desconto proporcional ao uso, né? Porque daí você penaliza menos aquela pessoa que usa mais a rodovia. Mas a gente já tem um mecanismo do tagzinho que você coloca no carro, tem até a facilidade da pessoa passa, ela não tem que parar na fila, e o tag vai calculando para ela, não, você usou, tipo o programa de fidelidade, né? Você usou mais, você tem um desconto. Então isso é a forma que a gente encontrou para tentar amenizar um pouquinho. Aí a gente sabe que é uma situação complicada no pós-pandemia, a inflação está alta. Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a cobrança do pedágio ela ocorre só praticamente um ano depois do início das obras. Então, você já tem a empresa começando a trabalhar no segundo semestre. É lógico que vai ser um período curto esse ano, porque logo em seguida começa a chuva, então você tem o leilão em agosto, assinar contrato, a empresa mobiliza, né? Mas ela só começa a cobrar o pedágio no final do ano que vem. Marcato também respondeu sobre um dos trechos mais críticos da região, que é a MG 290, chamada até mesmo de Rodovia da Morte, e que foi considerada recentemente como a pior do sul de Minas em pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte. Olha, a gente não foge à responsabilidade, a MG 290 ela é uma responsabilidade do governo do estado. O que é importante a gente esclarecer é que, infelizmente, o nosso governador recebeu um estado completamente quebrado. E ele costuma dizer, se você é um pai de família, uma mãe de família, seus filhos não têm comida você não tem comida para dar para eles, você não vai consertar o telhado se o telhado estiver quebrado. Né? E o estado de Minas acontecia isso, você não tinha dinheiro para pagar o funcionário público, né? Até pouco tempo estava atrasando o salário, 13º. Então o que o governador fez foi colocar o salário em dia e aí liberar para nós recursos agora, né, na infraestrutura, que nós estamos investindo mais de 2,1 bilhões de reais em toda a malha. Lembrando que a malha rodoviária do estado é a maior malha do país, são 26 mil quilômetros. Vai resolver tudo numa primeira leva? Não. Nós já temos a programação para resolver, se Deus quiser, a partir do ano que vem, resolver o que falta. Mas essa primeira leva são 2.500 quilômetros. A gente também não pode ficar parado em função disso. Então, o que a gente fez a questão de 2 anos atrás? A gente lançou um programa que se chamava Abrace uma Rodovia. Os deputados poderiam destinar recursos de emenda para nos ajudar nas rodovias. E aqui eu tenho que fazer um reconhecimento de público ao deputado Dalmo Ribeiro, que destinou boa parte de suas emendas, ele poderia ter destinado para outras coisas, mas boa parte das suas emendas ele destinou para nos ajudar na 290. Tivemos problema com material betuminoso, problema de chuvas, mas a gente conseguiu, graças a Deus, fazer esse investimento. Então, essa melhoria, a gente sabe que não resolve o problema da população, é um paliativo, mas essas melhorias que foram feitas agora no trevo de Inconfidentes, em Jacutinga, enfim, essas melhorias da 290, as poucas que foram feitas, graças a Deus, foi graças à destinação de recursos aí do deputado Dalmo, mas como eu disse, a solução estrutural, se Deus quiser, no dia 8 de agosto a gente vai contratar, e aí, a partir do segundo semestre, já vão começar a ver a obra na pista, coisa de longo prazo, 30 anos de investimento para 290. Sobre a rodovia que liga Andradas a Santa Rita de Caldas, o responsável pela pasta de infraestrutura foi enfático ao dizer que este trecho da MG 455 está incluído no pacote das rodovias que serão concedidas à iniciativa privada. Bom, secretário, agora não é uma questão não só específica aqui da MG 290, mas da MG 455, que é aqui essa rodovia que liga Andradas até Santa Rita de Caldas. Eu queria saber se para esta rodovia
ela já está incluída dentro desse pacote de concessões, certo? Sim. Ok.